Olá, meus alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de instalações elétricas. O meu nome é Alexandre Mascarenhas, sou engenheiro eletricista e estarei trabalhando com vocês neste módulo Conceitos Básicos de Instalações Elétricas. Teremos como objetivo capacitar o aluno a interpretar os projetos de instalações elétricas, conhecer os principais equipamentos e aplicações, prover conhecimentos técnicos e práticas que permitam a especificação e compra de materiais, execução, fiscalização e manutenção de instalações elétricas. As páginas do livro da disciplina a serem estudadas são de 28 a 49. O nosso objetivo da unidade de estudos são identificar os tipos de fornecimento e padrões de entrada, compreender o funcionamento do quadro de distribuição e sistemas de proteção, conhecer os principais tipos de circuitos e simbologias aplicadas. É imprescindível que o projetista saiba onde se situa a sua instalação dentro de um sistema elétrico mais complexo, a partir do gerador até os pontos de utilização em baixa tensão. O sistema elétrico compreende produção, transmissão e distribuição. As instalações elétricas de baixa tensão são regulamentadas pela norma NBR 5410 da ABNT, que estabelece de 1000 volts como limite para baixa tensão em corrente alternada e 1500 volts para a corrente contínua. A frequência máxima de aplicação desta norma é de 400 Hz. Toda energia gerada para atender a um sistema elétrico é sob a forma trifásica, alternada, tendo sido fixada a frequência de 60 ciclos por segundo para uso em todo o território brasileiro, por decreto governamental. A geração industrial de energia elétrica pode ser realizada por meio do uso de energia potencial da água, geração hidrelétrica, ou utilizando a energia potencial dos combustíveis, geração termoelétrica. No Brasil, cerca de 90% da energia gerada são através de hidrelétricas, porque o nosso país possui um rico potencial hidráulico estimado em mais de 150 milhões de quilowatts. A transmissão significa o transporte de energia elétrica gerada até os centros consumidores. Para que seja economicamente viável, a tensão gerada nos geradores trifásicos de corrente alternada, normalmente de 13.800 volts ou 3,8 kV, deve ser elevada a valores padronizados, em função da potência a ser transmitida e das distâncias aos centros consumidores. As tensões mais usuais em corrente alternada nas linhas de transmissão são 69, 138, 230, 400 e 500 kV. A partir de 500 kV, somente um estudo econômico vai decidir se deve ser usada a tensão alternada ou contínua, como é o caso da linha de transmissão de Itaipu, com 600 kV em corrente contínua. Neste caso, a instalação necessita de uma subestação retificadora, ou seja, que transforma a tensão alternada em tensão contínua, transmitindo energia elétrica em tensão contínua e próxima aos centros consumidores de uma estação inversora, para transformar a tensão contínua em tensão alternada. Outra vez, antes de distribuir aos consumidores. O objetivo principal da transmissão em tensão contínua será o da diminuição das perdas por efeito corona, que é resultante da ionização do ar em torno dos condutores, com tensão alternada muito elevada. A distribuição é a parte do sistema elétrico já dentro dos centros
de utilização. Cidades, bairros, indústrias. A distribuição começa na subestação abaixadora, onde a tensão da linha de transmissão é baixada para valores padronizados nas redes de distribuição primárias, 11 kV, 13.800, 15 kV, 34,5 kV, etc. Das subestações de distribuição primária, partem as redes de distribuição secundária ou de baixa tensão. As redes de distribuição primária podem ser radial em anel ou radial seletiva. A parte final de um sistema elétrico é a subestação abaixadora para a baixa tensão, ou seja, a tensão de utilização. 380, 220, 220, 127, sistema trifásico, 220, 110, 380, 440, etc. No Brasil, as cidades onde a tensão fase neutro é de 220 volts. Brasília, Nordeste, etc. Em outras, é 127 volts. Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, etc. As redes de distribuição dentro dos centros urbanos podem ser aéreas ou subterrâneas. Nas redes aéreas, os transformadores podem ser montados em postes ou em subestações abrigadas. Nas redes subterrâneas, os transformadores deverão ser montados em câmaras subterrâneas. Os transformadores abaixadores nas redes de distribuição de energia elétrica podem ser monofásicos, bifásicos, trifásicos. Iluminação pública. As redes de distribuição primária e secundária normalmente são trifásicas e as ligações aos seus consumidores poderão ser monofásicas, bifásicas ou trifásicas, de acordo com a carga. Observem os ramais nessa ilustração. Um ramal monofásico, nós temos um cabo nu, que é o seu neutro, e a fase isolada. É um cabo isolado, são dois condutores. Nesta imagem B, o ramal bifásico, nós temos duas fases e o neutro. O neutro normalmente é o cabo nu. E o C é um ramal trifásico. 3 fases e o neutro. Outro detalhe importante, que na sua casa, que se você medir de fase para fase, você terá 220 de fase para neutro, 110. O ramal de entrada. A entrada de energia dos consumidores finais é denominada de ramal de entrada, aérea ou subterrânea. A ligação da rede de distribuição secundária ao consumidor, ramal, poderá ser feita por cabos subterrâneos ou aéreos, com a entrada única para luz e força. Chamamos luz a todo circuito destinado unicamente a fim de iluminação. Ou pequenos motores monofásicos, geladeiras, máquina de lavar, aparelhos eletrodomésticos, ventiladores, etc. Chamamos força a todo circuito destinado à força motriz, aquecimento, solda ou outros fins industriais. Em edifícios residenciais, usamos força nas bombas, elevadores, incineradores. É quase sempre trifásica. Quando numa instalação existem cargas mono, bi e trifásicas, procura-se equilibrar pelas 3 fases toda a carga instalada. Foi estabelecido pela portaria número 84, de 27/4 de 1967, do Departamento Nacional de Águas e Energia, do Ministério de Minas e Energia, a adoção do ramal único de ligação, isto é, luz e força, juntos no único alimentador. O conceito de projeto. Projetar, no sentido mais geral do termo, é apresentar soluções possíveis de serem implementadas para a resolução de determinados problemas. Para o projetista, a solução procurada
visa atender a uma necessidade, um resultado desejado, um objetivo. Assim, por exemplo, definir de que forma a energia elétrica será conduzida da rede de distribuição até os pontos de utilização em um determinado edifício. Abrangendo todos os aspectos envolvidos, é o enunciado geral do problema, que será o objeto de estudo do projetista e de instalações elétricas residenciais, único e coletivo. O projeto é, portanto, uma mediação entre duas situações ou dois estados. É importante ter em mente que a solução não é única. Frequentemente, existirão diversas alternativas de soluções possíveis. O projetista deverá examiná-las, avaliar as possibilidades de cada uma delas e, finalmente, inclinar-se por aquela que julgar mais adequada. Nem sempre essa escolha é tranquila, isto é, direta e inquestionável. A maioria das vezes, ela envolve aspectos contraditórios, pois estarão sob o julgamento pessoal do projetista. As mediações entre o atendimento indispensável às normas técnicas, a segurança das instalações e dos usuários, a operacionalidade, a racionalidade e os aspectos econômicos envolvidos na questão, principalmente. Projetar pressupõe capacidade de criação para elaborar soluções possíveis dentro de um determinado contexto e capacidade de discernimento para compará-las e selecioná-las. O projeto é, em essência, uma antecipação detalhada de uma solução que será implementada para satisfazer determinado objetivo. Por esta razão, o projetista deve preocupar-se com a sua viabilidade, tanto do ponto de vista técnico, poderá mesmo ser executado, como no ponto de vista econômico. Poderá ser executado a um custo razoável? Outro aspecto de fundamental importância é a qualidade da solução apresentada, tendo em mente que, em boa parte das ocasiões, o projetista não estará presente na implantação do projeto. Ele deve questionar-se, obviamente: o projeto é perfeitamente compreensível e esclarecedor? O projeto apresenta um nível de detalhamento tal que garanta aos seus executores e a seus usuários que aquilo que está sendo executado na realidade corresponde ao que foi idealizado no projeto? O projeto representa uma solução da engenharia para problemas da necessidade humana. O projeto é o resultado de uma interação dos sujeitos envolvidos: cliente, profissional, projetista e entidades normatizadoras, associações normatizadoras, órgãos do poder público, concessionários, etc. Esta interação é dinâmica. Um projeto é dinâmico, portanto, pode sofrer revisões, alterações. Entretanto, o ideal é que as revisões ocorram na fase do projeto. Qualquer revisão que na fase de projeto ou na fase de execução deve ser devidamente analisada, aprovada pelo projetista e registrada. É importante observar que, em uma revisão que ocorra na fase de execução, é frequentemente mais onerosa do que se houvesse ocorrido na fase do projeto, uma vez que poderá implicar em desperdício de recursos materiais, recursos humanos e tempo. Além disso, os projetos têm um prazo de execução e custo de implantação definidos. A frequência de revisão da fase de execução certamente será responsável por alterações, em geral, prejudiciais ao cronograma e orçamentos iniciais. O projetista é um solucionador de problemas, um criador de soluções. Para ele, a realização é ver
os seus projetos serem implantados como foram concebidos, ou o mais próximo possível disso. Por outro lado, a frustração é ver os seus projetos abandonados nas gavetas ou implantados com tantas modificações que o fizeram perder a identidade. O que vem a ser um padrão de entrada? Padrão de entrada nada mais é do que o poste, com isolador de roldana, uma bengala, a caixa de medição, haste de terra, que devem ser instalados atendendo especificações da norma técnica da concessionária para o tipo de fornecimento. Então esse é o padrão. O padrão tem a gente chama de dois tipos de padrões, né? A gente chama de padrão a favor ou contra. Ok? O a favor é aquele que fica abaixo da linha da sua rede, do mesmo passeio da rede. O contra é que fica do outro lado da rua. Então, a bengala ou esse tubo que fica, esse tubo é bem mais alto. Deve-se observar também a questão do aterramento, da haste de terra, a caixa de terra, a altura do padrão. Tudo isso é padronizado, conforme norma. Essa norma pode ser encontrada na internet. A própria, no nosso caso, que é a CEMIG, ela disponibiliza, né? A ND01, a ND 5.2, 5.1, são as normas que estão disponibilizadas na internet que facilitam você fazer a sua montagem para ter aprovação da concessionária, porque não adianta você montar de qualquer jeito, porque se você montar a sua caixa do medidor fora dos padrões estabelecidos, com certeza não serão instalados. Padrão de entrada, instalação. Uma vez pronto o padrão de entrada, segundo as especificações da norma técnica, compete à concessionária fazer a sua inspeção. Ele faz a inspeção, confere a haste de terra, mede a resistência de aterramento, checa toda a estrutura do seu padrão. Uma vez estando aprovada, é feita a ligação e, a partir desse momento, a caixa do seu padrão ela é montado o medidor de energia internamente e ela é selada. E tem um selo da concessionária, que não pode ser violado. É cabível a multa. Estando tudo certo, a concessionária instala e liga o medidor e o ramal de serviço. Eis o medidor ligado, prontinho. Bom, a norma técnica referente à instalação do padrão de entrada, bem como outras informações a esse respeito, deverão ser obtidas junto à agência local da companhia de eletricidade. Como eu falei, no nosso caso aqui, a CEMIG. Uma vez pronto o padrão de entrada e estando ligado o medidor e o ramal de serviço, a energia elétrica entregue pela concessionária estará disponível para ser utilizada. O que vem a ser quadro de distribuição? Bom, agora já mudou, nós estamos entrando na casa. Você já montou o seu padrão, a concessionária já ligou, já está instalado, então você já tem energia, então tem um ponto de saída do seu padrão. Essa energia vai alimentar um quadro de distribuição. Quadro de distribuição é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica de uma resistência. Ele é o centro de distribuição, pois recebe os condutores que vêm do medidor. Então, nesse disjuntorzão de entrada, que estão vendo na foto, é a entrada e ele distribui no barramento, alimenta o barramento e distribui para diversos circuitos. Segundo o item 6.5.4.10 da NBR 5410 de 2004, os quadros devem ser entregues com a advertência indicada na figura, o qual pode vir de fábrica ou ser fixado no local da obra.
não é especificado em que material a advertência deve ser feita, mas exige que ela não deve ser facilmente removível. Aí você vê um exemplo, né, da placa de advertência, risco de choque elétrico, perigo. Observem que hoje não se usa mais aquela caveirinha feia, né? Hoje é só advertência. Você bota um símbolo de eletricidade. Essa advertência ela pode ser, você pode imprimir e colar com papel contact na tampa, na porta do seu painel. Ou ela pode ser de acrílico, dependendo do ambiente. O que vem a ser quadro de distribuição? Continuando. O quadro de distribuição deve estar localizado, né, em local de fácil acesso. Não pode estar atrás de armários, atrás de guarda-roupa, escondido. O mais próximo possível do medidor. Isso é feito para se evitar gastos desnecessários com os condutores do circuito de distribuição, que serão mais grossos de toda a instalação e, portanto, de maior valor. Então, se você pega o seu quadro de distribuição, ficar mais próximo do medidor, o condutor que vai alimentar ele é pequeno. Então, você vai ter uma economia. O que são dispositivos termomagnéticos? Disjuntores termomagnéticos são dispositivos que oferecem proteção aos condutores do circuito, desligando automaticamente quando a ocorrência de uma sobrecorrente, provocada por um curto-circuito ou sobrecarga. Permite manobra manual, operando como um interruptor, secciona somente o circuito necessário numa eventual manutenção. Então, vou trabalhar, vou trocar um chuveiro, vou desligar o disjuntor do chuveiro. O disjuntor termomagnético tem a mesma função que chaves fusíveis. Entretanto, o fusível se queima, necessitando ser trocado. Observem a imagem de uma chave faca com fusível. Os disjuntores desligam-se, necessitando ser religados. A gente chama que desarma, quando desarma o disjuntor. No quadro de distribuição, encontra-se também o disjuntor diferencial residual, ou então interruptor diferencial residual. O interruptor diferencial residual é um dispositivo composto de um interruptor acoplado a outro dispositivo diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga duas funções: a de interromper, que liga e desliga manualmente o circuito, e o dispositivo diferencial residual, o DR, interno, que protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos ou indiretos. O disjuntor diferencial, ao contrário dos disjuntores já vistos, destina-se à proteção de pessoas. Imagine, por exemplo, que sua máquina de lavar tem uma avaria e no seu interior se solta um fio com tensão que vai encostar-se ao invólucro metálico que a envolve. Se nada for feito, quando tocar na parte externa da máquina, apanhará um choque elétrico, que poderá ser perigoso. É para evitar estas situações que se usa o disjuntor diferencial, ou interruptor diferencial, no quadro elétrico, né, situado na entrada das nossas habitações. Como é que ele faz isso? Estudamos seu modo de operação para percebermos o princípio de funcionamento. Baseia-se na comparação entre duas correntes, atuando quando a diferença entre elas excede um determinado valor, indicando que há defeito no circuito. Assim, já se começa a entender melhor. O disjuntor diferencial são ligados a fase e o neutro. Quando não há qualquer problema com a instalação, a corrente que entra pela fase é igual à corrente que sai pelo neutro. E o disjuntor não atua, pois a diferença entre as duas correntes é nula. Caso haja uma avaria, como a mencionada acima, vai haver uma corrente de fuga. Isto é, parte da corrente que entra pela fase já não chega ao neutro, escoa-se pelo terra, pois todos os aparelhos com máquina de lavar em questão
tem a sua carcaça ligada ao terra. Daqui, se vê a necessidade de uma instalação do nosso prédio ter uma boa ligação à terra. Aspecto que, por vezes, é descuidado. Sobretudo, a passagem dos anos e o disjuntor, ao detectar essa diferença, atua. Isto é, dispara antes que alguém toque na parte metálica sob tensão e seja eletrocutado. O disjuntor só poderá ser rearmado quando a avaria estiver reparada. Existem também disjuntores diferenciais trifásicos, cujo princípio de funcionamento é idêntico. Normalmente, este tipo de disjuntor tem um botão de teste, T, que, quando primido, provoca um curto-circuito entre fase e neutro, servindo, pois, para verificar se o disjuntor está em condições de utilização. Em resumo, o disjuntor diferencial protege os circuitos, essencialmente contra correntes de fuga. Protege, por isso, indiretamente, o utilizador, que manuseie receptores onde se pode dar essas correntes de fuga. No entanto, como bom disjuntor que ele acumula também as funções do disjuntor magnético térmico, protegendo também contra curtos-circuitos e sobrecargas. O ponto é que são mais caros, razão pela qual geralmente se usa apenas essa capacidade diferencial nos disjuntores gerais do nosso quadro, sendo que os restantes são magnéticos térmicos. O disjuntor diferencial tem uma sensibilidade, isto é, uma corrente de regulação, que, a grosso modo, é o valor da corrente de fuga que faz com que o disjuntor dispare. Quanto menor for essa sensibilidade, melhor. Isso porque, mesmo que o circuito de terra já não esteja muito bom, o disjuntor de maior sensibilidade detecta fugas menores de corrente, derivado esse estado do circuito do terra. E atua, né? O reverso da medalha sendo mais sensível, é mais caro. Valores típicos são 30 mA a 300 mA, no que toca ao seu funcionamento como diferencial. Aqui o nosso disjuntor diferencial. Tem a função de interruptor, que liga e desliga. E uma situação interessante que a gente falou, que é da corrente de 30 mA. Estudos mostram que o nosso coração, quando circula uma corrente de 50 mA, ele já começa a fibrilar. Então, a pessoa começa a ter fibrilação do coração com 50 mA. Então, se o disjuntor desarma com 30, então já evita danos ao coração. Esta é uma das funções do nosso disjuntor diferencial, DR. Proteger as pessoas contra choques elétricos provocados por contato direto ou indireto. Contato direto, nós estamos vendo uma criancinha com um prego para colocar na tomada, uma pessoa passando a roupa e o cabo se rompeu. É o contato acidental, seja por falha de isolamento, por ruptura ou por remoção indevida de partes isoladas. No entanto, por atitudes imprudentes de uma pessoa com uma parte elétrica, normalmente energizada, parte viva. No caso da criança, a criança vai na tomada e enfia um prego, alguma coisa. Contato indireto. É o contato entre uma pessoa e uma parte metálica de uma instalação ou componente, normalmente sem tensão, mas que pode ficar energizada por falha de isolamento. Uma falha interna. Um exemplo simples é uma geladeira, né? A pessoa está descalça e vai e abre a geladeira. A geladeira está com a parte energizada em contato com a carcaça dela. A pessoa vai tomar um choque. Os disjuntores são componentes
elétricos muito úteis para os leigos em eletricidade. Os disjuntores também são conhecidos como chaves, para se ligar ou desligar o padrão de energia, ou mesmo as chaves de segurança dentro dos painéis e quadros de distribuição. A principal função do disjuntor é ser um componente para a proteção e segurança, mas devido à sua composição mecânica, proporciona o seccionamento de circuitos. Ele é também utilizado como elemento para se ligar e desligar circuitos e cargas. Essas duas funções aliadas colocam os disjuntores como um substituto natural dos fusíveis, que tem função parecida de proteção dos circuitos, mas nem sempre proporcionam o seccionamento deste circuito. Outra vantagem considerável dos disjuntores em relação aos fusíveis é que os fusíveis são destacáveis. Assim que queimados, os mesmos devem ser descartados, enquanto os disjuntores podem ser rearmados e reutilizados. Muitas vezes antes de apresentarem problemas que necessitem sua troca. O disjuntor é um interruptor de desarme automático. Quando o mesmo identifica um curto-circuito ou uma sobrecarga. O disjuntor é projetado para suportar uma determinada corrente elétrica, caso ocorra um pico de corrente, ou mesmo um curto-circuito, que ele consideravelmente a corrente acima do limite suportado por esse. O mesmo interrompe o circuito, protegendo todos os elementos que componham esse circuito. Após sanado esse sinistro, o disjuntor pode ser rearmado para a continuidade do funcionamento desse circuito. Os disjuntores térmicos funcionam através da deformação de uma lâmina bimetálica, quando ocorre uma sobrecarga e a corrente elétrica desse disjuntor é maior que a aceitável. A lâmina bimetálica se aquece por efeito Joule e começa a se deformar. Essa deformação age diretamente em um contato que, em determinado nível de deformação, abre o contato seccionando o circuito protegido por esse disjuntor. A vantagem do disjuntor térmico é ser um componente mecanicamente simples e robusto. Desta maneira, é um componente relativamente barato. Em contrapartida, sua desvantagem é não possuir uma grande precisão na corrente de seccionamento e ser usado apenas para aquecimento de longo prazo, não sendo possível seu uso para proteção contra curto-circuito. Uma corrente elétrica que percorre um condutor elétrico gera um campo magnético. Essa lei do eletromagnetismo nos permite dimensionar uma bobina que, quando atingida por uma forte corrente elétrica, desloca um contato, seccionando assim um circuito. Este é o princípio de funcionamento do disjuntor magnético. Esse efeito é instantâneo, que garante uma incrível precisão a esse disjuntor. Essa velocidade de interrupção instantânea é o que nos permite a proteção contra o curto-circuito. E neste caso, é possível substituir o fusível. Sua maior vantagem é a precisão e a possibilidade de proteger contra curto-circuitos. Em contrapartida, tem um preço mais elevado. Bom, estamos vendo aqui a imagem de alguns disjuntores termomagnéticos e aqui a imagem interna do disjuntor, como ele é composto. O que vem a ser o circuito elétrico? O circuito elétrico é uma instalação elétrica residencial. Encontramos dois tipos de circuitos: o de distribuição e os circuitos terminais. Então, o que é circuito elétrico? É o conjunto de equipamentos e condutores ligados ao mesmo dispositivo de proteção.
Circuito de distribuição. Liga o quadro do medidor ao quadro de distribuição, que é o principal. Circuito de distribuição. Duas fases, o neutro mais o terra. Bom, pessoal, nesta aula estudamos sobre como identificar os circuitos de fornecimento e padrões de entrada, compreender o funcionamento do quadro de distribuição e sistemas de proteção, conhecer os principais tipos de circuitos e simbologia aplicada, energia elétrica e sua importância. Na sequência desse curso, você entrará novamente em contato com esse fascinante e curioso mundo das instalações elétricas e novas aplicações. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi uma breve revisão sobre o conteúdo do nosso caderno didático e material complementar. Por favor, façam os exercícios e melhorem seus conhecimentos no assunto. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.